Ministro, por mais de uma vez o senhor citou o dólar como uma das causas da inflação de alimentos e eu concordo absolutamente com essa tese. E aí também não teria culpa o Ministério da Fazenda por não fazer a responsabilidade fiscal? Eu vou te falar com muita tranquilidade também. A culpa é uma boa parte de toda a sociedade brasileira e do Congresso Nacional, que não fez as reformas lá atrás já. E nós tínhamos, e é importante falar, nós tínhamos um governo que era totalmente liberal. E as reformas que deveriam ter sido feitas não foram feitas. A reforma tributária tinha que ter sido feita no governo passado ainda, e não foi feita. Então, eu não vou... É culpa do dólar, é categoricamente culpa do dólar. O governo está gastando, sim, um pouco a mais, mas aqui nós queríamos que ele gastasse mais. Na equalização das taxas de juros, a política de comercialização, porque isso acaba de cada um que você gasta, você tem um retorno. Então, eu não estou aqui querendo blindar o Haddad, não, mas a gente tem que fazer uma avaliação. Por que não foi feito essas reformas no governo passado, ou o Congresso Nacional, a própria sociedade pressionou mais para isso? Mas, ministro, a guinada do dólar foi muito recente, né? E foi justamente com o anúncio de isenção de imposto de renda. Não teria uma culpa aí? Pouco mas um pouco você, economista, deve concordar comigo. Um pouco é mercado internacional, vamos ser bem sinceros. Vamos ser bem sinceros. A política mundial também contribuiu com a questão do aumento do dólar, e o aumento do dólar é o que atrapalhou tudo. Trouxe para cima o preço em reais da produção, mas trouxe para cima e muito o custo de produção, porque 80% nós estamos dependendo do mercado internacional. Então, vamos pegar um equilíbrio aí entre o governo passado e o governo atual. Acho que todo mundo é um pouco culpado. O que falta, muitas vezes, é coragem para falar as coisas que tem que ser falado. A gente precisa enfrentar os problemas como eles são e resolvê-los. É assim que tem que ser. E o setor cresceu muito porque nós fizemos um enfrentamento. Nós fizemos um enfrentamento na questão dos grandes temas e muito partiu pela organização do Estado de Mato Grosso, do setor. A ProSoja, esses movimentos aí de votação do Código Florestal, esses movimentos da Lei Defensiva Agrícola, são tudo pautas que vão acabar ajudando na questão do meio ambiente, inclusive. Porque a lei do defensivo agrícola, que se chamava Lei do Veneno, ela nada mais é do que desburocratizar e trazer para a legalidade a questão dos biológicos, que é equilíbrio. Então, tem muita coisa a ser feita e, voltando à questão do dólar, o dólar é o grande responsável, sim, mas dos dois lados, custo de produção e também a inflação. Agora, falando um pouquinho novamente sobre meio ambiente, dentro do setor, a pecuária é apontada hoje por muitos como a atividade que mais desmata, que mais abre áreas, ou que tem muitas áreas que foram abertas, de pastagens degradadas, que não foram recuperadas e que acabam impedindo esse movimento de produtividade dentro do setor. O senhor entende que, se há uma dificuldade de diálogo do agronegócio com o governo, na parcela da pecuária, esse diálogo é ainda mais complicado, é ainda mais difícil? O senhor entende que esse setor está dentro da escadinha do agronegócio, é o que está mais distante hoje de um diálogo com o governo federal? Hoje ele já está mais próximo, mas é o que mais era resistente à modernidade. Vamos ser bem sinceros. Eu já ouvi isso de outras fontes também, e por isso que eu te questiono. Evandro, eu conheço bem isso, porque a pecuária, ela ia na frente para abrir as áreas. Você derrubava lá... Porque na década de 80, quando nós fomos para a Amazônia, ocupar a Amazônia legal, nós fomos empurrados pelo governo. Sim, houve uma... Era aquela história, né? Plante que o João garante. No assentamento de reforma agrária do município de Lucas do Rio Verde, quem não abria 80%, o governo fazia retomada, era obrigado a abrir. E com a pecuária era muito mais fácil, você fazia derrubada, semeava o pasto e metia fogo e por si só se abria as propriedades. Então se criou essa imagem de que os pecuaristas são os grandes vilões. E não é bem assim. Agora, com a modernidade, com a
agricultura de precisão, com a alta competitividade, o pecuarista começou... Ao se manter numa mesma área, né, sem precisar ampliar a área, o pecuarista ficou para trás nessa. Ficou para trás, mas agora ele começou a se incorporar. Tanto que uma das coisas, Evandro, que eu fico bastante triste, porque quando nós fomos apoiar o presidente Lula, na primeira entrevista que nós demos, o Carlos Ernesto Agostinho, junto com o Mercadante e com o Alckmin, nós falamos que nós iríamos criar um grande programa de fomento à incorporação da passagem degradada ao sistema de produção de grãos. E o ministro Favaro botou isso muito verbalmente, está aí registrado, que o governo iria investir a conversão de pastagem ao sistema de produção de grãos. Não se fez absolutamente nada nisso, não se fez. Os 40 milhões de hectares que era para ser incorporado ao sistema de produção de grãos, nem dinheiro para financiar calcário tem hoje, equalizado pelo Tesouro Nacional. Então, são políticas que deveriam vir, e é nessa vertente. Se fala assim, bastante a pecuária, porque a pecuária era mais fácil para fazer a abertura. Ela ia na frente e depois a produção vinha empurrando. Mas isso não quer dizer que o pecuarista comete mais crime ambiental. Ele aconteceu em alguns casos onde houve crime ambiental, onde houve invasões de forma irregular, grilagem de terra, que aí aconteceu essa questão do boi pirata, né? Fazia lá o desmate, jogava a pecuária para fazer a posse da área e depois regularizar. E isso foi alguns crimes ambientais que foram cometidos, e por isso que tem o pecuarista essa imagem. Mas hoje o pecuarista está muito bem estruturado e sabe que precisa fazer dentro do que a lei preconiza. E em contrapartida, o governo também faz questão de se afastar? Não quer diálogo com esse setor? Não. Dentro do agronegócio com o pecuarista, ou o governo se movimenta para isso? Não. O que acontece, não precisar falar isso de novo para gerar alguma polêmica. Falta vontade, sim, política do Ministério da Agricultura de chamar esse setor. Ele fez isso algumas vezes, levou a indústria, levou as associações para falar com o presidente da República, mas esse setor eu vou citar um exemplo aqui. Na questão da AgriShow que houve em 2023, eu estava junto. Chico Maturo é uma pessoa extremamente educada, quem conhece, ele era presidente da AgriShow. Ligou para o ministro Favaro e falou que iria instalar o presidente Bolsonaro e que isso poderia trazer conflito. Ele não desconvidou o ministro da Agricultura, ele colocou uma posição que poderia acontecer de protesto, que talvez poderia expor. O ministro entendeu isso como o seu opositor vai estar aqui. O ministro entendeu isso como uma ofensa, aí foi para o presidente da República e papapá, e não foi. Eu estava junto, tanto que o Maturo ligou para mim, depois o Marquesan me ligou, que assumiu a presidência. Ele ajuda a pacificar, você sabe que nós queremos, nós estamos próximos, nós queremos ajudar como nós ajudamos lá atrás. Criou-se toda uma celeuma completamente desnecessária. Não precisaria ter acontecido aquilo lá, não precisaria. A AgriShow é a vitrine do agronegócio brasileiro. O governo, qualquer governo tem que estar presente, e as pessoas que estão lá são do bem. Ele fez uma prevenção, ele fez um aviso do que poderia acontecer e se criou toda uma celeuma. Isso não precisa. Para quem tem traquejo político, para quem quer construir, para quem quer construir pontes, não pode fazer isso. Até porque o momento político à época estava bem quente diante da saída de Jair Bolsonaro e com o retorno do presidente Lula. Logo depois dos movimentos. Um apego muito intenso da categoria ao Jair Bolsonaro. É isso mesmo. Aquela era a hora de chamar o setor, ir lá no momento com mais cautela, não precisava se expor tanto, aproximar o setor, mostrar que nós estávamos bem intencionados, que nós queríamos a presença do setor, independente da questão política. É uma questão econômica que não adianta, você pode falar o que quiser, mas o agronegócio é o que segura a economia do Brasil, não tem? É ali que movimenta toda a indústria, é ali que movimenta toda a grande maioria da geração de emprego, de renda, e precisa desse setor, então, estar mais perto. E não aconteceu. E não adianta se aproximar só... Aí eu vou entrar um pouco na questão política, viu, Bruno? Querer se aproximar só dos movimentos sociais não ganha eleição.